a tela aqui com vocês. O tema é identidade docente, tá? Nós vamos discutir um pouquinho o que é ser professor de educação física. Esse é o foco da aula hoje. É uma aula que eu retomo posteriormente no quinto período, na aula de currículo, mas com uma ênfase diferente, uma ênfase mais conceitual, mais filosófica. Com vocês a ênfase é mais introdutória e mais geral sobre o campo da educação física, tá? Então, identidade responde a pergunta quem sou eu, o que as pessoas pensam de mim, como eu me formei, como eu me tornei a pessoa que eu sou hoje, como que eu vou me transformando ao longo do tempo em outra pessoa, né? Mudando as minhas convicções, minha forma de pensar, minha forma de agir. Então, quando a gente fala de identidade, é disso que nós estamos falando, tá? E para nos ajudar a pensar a questão da identidade, né, nós vamos usar um pouquinho um autor que nós já usamos anteriormente, chamado Stuart Hall, né? Vocês vão se lembrar lá com o Hall, que... Vocês vão se lembrar lá com o Stuart Hall, que ele tem aquela discussão da cultura, lembram-se disso, né? Onde ele distinguia, é aquele intelectual jamaicano que nós conversamos há um tempo atrás, onde ele tinha uma discussão sobre a educação, a cultura enquanto uma arena de enfrentamento dos diversos grupos, naquela aula de três visões de cultura, né? Eu não sei se é coincidência ou se o autor gosta da ideia de três, mas ele também nos passa que existem três visões de identidade. O sujeito do iluminismo, o sujeito sociológico, o sujeito pós-moderno. Então, durante a Idade Média, né, no período feudal, a identidade, quem eu era, o que eu sou, estava muito atrelado a uma visão divina. Vocês vão se lembrar disso das aulas de história. O que eu quero dizer com isso? É que toda a explicação da organização da sociedade, ela era dada pelo pensamento religioso. Então tinha uma estrutura de poder entre os donos da terra, né, os nobres, e os servos, aqueles que cuidavam da terra para os nobres, em troca de uma parcela da produção para sobreviver, e em troca de proteção militar. E havia um terceiro poder que era o clero, né? Que eram as pessoas que cuidavam da instituição igreja, da igreja católica. Então essa composição social, ela era muito rígida, porque no pensamento teológico era assim que Deus quis, né? Então, esse tipo de organização durou muito tempo, perdurou por, né, 1000 anos aí no Ocidente, embora em outras partes do mundo isso tenha se composto de maneiras diferentes. Mas ali na Europa, que é o nosso resquício, de onde vem a nossa história, né, uma vez que nós fomos colonizados pelos europeus, o pensamento medieval compôs parte significativa dessa história. O que o sujeito do iluminismo vem é para romper isso, né? Então, o sujeito do iluminismo, ele vai trazer essa ideia de que o mundo não é mais organizado pelo pensamento religioso, mas o mundo agora é organizado pelo pensamento antropológico, né? Então, antropocêntrico. O que significa diferenciar antropológico de antropocêntrico, né? Teológico de antropocêntrico, né? Significa a gente dizer que não mais o pensamento religioso organizava a sociedade, mas agora uma série de filosofias, uma série de modos de pensar, colocava o homem e o domínio do homem sobre a natureza como centro do processo. Eu estou falando do surgimento da modernidade. Eu estou falando do Renascimento, né, onde começa a se libertar do poder da igreja e alguns
algumas pessoas começam a retorno aos gregos, o que promove um renascimento do pensamento filosófico, até então ignorado ou desenvolvido sobre a batuta do pensamento doutrinário religioso. E aí esses caras começam a dizer que o homem é o centro do processo, né? O homem é a sua razão. Então a natureza existe para o homem dominar. Que é um pensamento que, de certa forma, domina até os dias de hoje. Mas, professor, imagina, não tem um monte de gente que é religiosa? Tem, a religião não acabou, mas ela perdeu a sua força. Hoje, assim, os estados modernos, né? A forma de organização que surge com o iluminismo, ela é uma forma laica, né? O Estado brasileiro é laico, por exemplo. Ele não pode forçar você a acreditar em nenhuma religião e nem pode escolher qual a sua religião. E se você disser que é ateu, também não tem como ser contestado, tá? Isso se chama Estado laico. Quer dizer que antes disso não era assim? Não, não era. Você podia ir para a Professor, fogueira se você não acreditasse em determinado Deus. Oi. esse pensamento do iluminismo aí, ele, em que período que ele era forte? Então, o pensamento moderno começa com o fim da Idade Média, né? Começa, não tem uma data exata, mas é ali a partir de meados do século XVIII, 1700 e alguma coisa. Começa junto com a Revolução Industrial Inglesa, com a ascensão do capitalismo, com a industrialização, né? Então, é o mundo que nós conhecemos hoje. Quem perguntou? É, Então, Mayara, é o começo do mundo que a gente conhece hoje, né? Hoje nós vivemos num mundo que é moderno, que é. Claro que a gente chama o que está acontecendo hoje de contemporaneidade. E essa modernidade do passado, ela sofreu transformações. Já não é mais a mesma coisa do século XVIII. Mas o século XVIII é onde começa o mundo que a gente conhece hoje. Onde pois começam é. as revoluções, tá? A Revolução Francesa é um exemplo disso muito forte. Inclusive, a Revolução Francesa é o símbolo do começo da modernidade, né? Olhem aqui alguns expoentes, tá? Do pensamento iluminista, né? Diderot, Voltaire, Montesquieu, Marquês de Pombal em Portugal. Nos Estados Unidos, o Benjamin Franklin, o Thomas Jefferson, o cientista Isaac Newton, o filósofo inglês John Locke. São só alguns dos iluministas pelo mundo, tá? Então, alguns exemplos, vamos lá. Thomas Jefferson e Benjamin Franklin criam os Estados Unidos da América, né? Escrevem lá a Constituição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um estado laico, que prega a liberdade, ainda que a maioria seja cristã. Então, tá um exemplo. Marquês de Pombal, quando ele assume como primeiro-ministro português, ele expulsa todos os jesuítas do Brasil, né? Então, havia uma ordem jesuítica aqui no Brasil que educava os índios. Educava como? Catequizando, né? Ensinando a usar roupa, a adorar Cristo, etc. E aí Marquês de Pombal expulsa todos eles porque ele quer um ensino laico. Então essa ideia não é de negar Deus, tá? Porque muitos deles eles eram religiosos também, mas é negar o mundo organizado pela igreja, organizado pelo pensamento religioso, que é o mundo que a gente conhece hoje, né? Que é o mundo organizado pela indústria, pelo capitalismo, pelo Estado, né? É esse mundo que a gente conhece hoje, tá bom? Então, algumas lá. O movimento cultural de elite procurou mobilizar o poder da razão a fim de reformar a sociedade e o conhecimento herdado da tradição medieval. Buscava-se o conhecimento apurado da natureza com o objetivo de torná-la útil ao homem moderno e progressista. Promoveu o intercâmbio intelectual e foi contra a intolerância da igreja e do Estado. Então ninguém mais poderia ser mandado para a fogueira porque não acreditava em Deus, por exemplo. Essa ideia de conhecimento útil, ela traz algumas consequências importantes para até o dia de hoje, né? Então a natureza, ela passou a ser vista como algo para a gente dominar, como algo para a gente usar ao nosso favor, como algo para a gente sugar tudo que ela tinha para oferecer. 300 anos depois desse movimento, a gente viu o que a gente está fazendo com o planeta, né? Superaquecimento global. Estreou na Netflix
eu acho que hoje, né? Porque eu só vi hoje, assisti o primeiro capítulo aqui tomando café. História. Bom, em inglês é história one on one, né? Acho que é história direto ao ponto, alguma coisa assim. E o primeiro capítulo é sobre o fast food, né? A indústria do fast food. E fala de relance sobre o aquecimento global, né? O quanto o consumo de carne tem afetado o planeta, né? Porque você tem que produzir muita vaca, fazer e para isso é uma monocultura, destrói boa parte da vegetação para ter gado e fora os próprios gases emitidos nesse processo que formam uma espécie de estufa no planeta, né? Gases que ficam retidos na atmosfera e aumentam esse aquecimento, né? Então, esse pensamento moderno, industrial, antropocêntrico, ele tem provocado uma série de transformações globais que sabe-se Deus lá como a gente vai chegar, né? A própria pandemia é fruto desse pensamento iluminista aqui, né? Como assim a pandemia é fruto disso? Porque a gente começou a desmatar tanto que nós começamos a colocar em contato espécies que antes ficavam reclusas. Então, o vírus do corona provavelmente foi algum morcego que foi em algum local de criação se alimentar dos bichos e fez, produziu fezes ali que esses bichos comem, contraindo o vírus do morcego, e quando o homem vai lá e come esse outro bicho, me parece que o do corona, as maiores evidências apontam para um tatu chinês lá, que eu não sei o nome, e quando a gente come esse bicho, daí esse vírus passa para o ser humano, né? Se a gente não desmatasse tanto, se a gente não destruísse tanto, esse vírus jamais chegaria no ser humano, né? Outro exemplo é que o aquecimento global tem derretido as calotas polares e tem descongelado os vírus antes já extintos, como por exemplo a varíola e a peste negra, que foi uma peste que matou muita gente no final da Idade Média também. Então a gente pode estar cavando a própria cova, né? A gente pode estar rapidamente rumando para uma destruição global por causa desse pensamento de entender a Terra enquanto um espaço de dominação, né? Esse pensamento que a gente tem de querer sempre mais, de querer sempre produzir mais sucesso, mais carro, né? É que nós somos pobres, mas o estilo de vida que o capitalismo almeja é o do consumo, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, as caminhonetes, qualquer um tem caminhonete lá, né? Essas que gasta 4, faz 4 quilômetros por litro, todo mundo quer uma daquela, né? Então, que é mais um combustível que destrói o planeta. Então, esse padrão de consumo está rapidamente nos levando para a extinção. Mas aonde começa isso? Começa há 300 anos atrás só. Veja, a gente viveu milênios em certa estabilidade com a natureza, e em 300 anos desse pensamento, nós já estamos levando ele para a extinção. Bom, o Stuart Hall, então, diz que esse é o primeiro sujeito, né, desse livro, e é um sujeito essencial. O que é essencial no sujeito? Não mais a alma divina, tá? Porque esse negócio de alma é uma concepção teológica medieval. Então, todo mundo que acredita que vocês acreditam que vocês têm uma alma, por exemplo, que vai para o céu depois que vocês morrerem, esse é um pensamento que começa com a igreja cristã, né? Com a religião cristã. Ou seja, começa exatamente 2020 anos atrás. Começa na antiguidade, passa por todo o período medieval e chega na modernidade essa forma de pensar, tá bom? Então, nada contra, vocês podem continuar pensando assim, não é isso que está em discussão aqui. O que está em discussão é que é um pensamento já bem tradicional, bem antigo. O sujeito do iluminismo, ele vai refutar essa ideia de alma medieval, né, esse pensamento religioso.
Então, o que é essencial no homem não é mais a sua alma. O que é essencial no homem é a sua razão, é a sua capacidade de pensar. Talvez o maior, talvez tivesse aqui vários outros exemplos, mas nós tratamos com alguns filósofos também, como Descartes, lembra a ideia do pensamento cartesiano? Então ele também se encaixaria aqui. O problema é que essa sociedade industrial, ela evolui, né? Ela começa a ficar mais complexa. Conforme vem a Revolução Industrial e vem uma ascensão maior do capitalismo, nós passamos lá dos primórdios do capitalismo com o mercantilismo, e a gente adentra o mundo industrial que nós conhecemos hoje, né, lá nos seus primórdios. Então, essa explicação da razão no centro do processo começa a ficar muito simples, né? Então, o que o Hall vai dizer é que nós adentramos o século XX com uma concepção de sujeito sociológico. O que é o sujeito sociológico, né? Ele é a mistura, ele não é um sujeito racional completamente. Ele pensa, mas ele tem uma mistura com o mundo. Ou seja, identidade, o que eu sou, é aquilo que preenche o espaço entre o interior, né, a minha razão, o meu pensamento, e o exterior, a sociedade, as relações sociais, agora no mundo industrializado, tecnológico, contemporâneo, tá? Então esse seria o sujeito sociológico. Eu continuo sendo o que eu sou, eu continuo tendo o meu caráter, o meu pensamento, a minha forma de raciocinar. Mas agora, essa forma de pensar, ela é profundamente influenciada pela sociedade. Então, essa é uma segunda forma de entender quem eu sou. De refletir sobre essa questão, quem ou o que eu sou. Tá? A questão é que tanto o sujeito sociológico quanto o sujeito iluminista, eles são essenciais. Eles ainda acreditam, né? Ó, vejam aqui, ó, essencial, essencial. Eles ainda acreditam que há algo dentro de mim que me define, né? Basicamente, esse ser pensante, ele ainda toma decisões conscientes. Ele ainda opera no controle do processo de construção de si. É como se a gente acreditasse que nós somos responsáveis pelo nosso destino completamente. Tudo o que nós fazemos é fruto de uma decisão consciente. E aí, sei lá, né, tem uma série de argumentos que vão colocar em xeque essa questão do essencial. Eu vou fazer algumas piadas aqui, né, ao longo do processo, mas não é para fazer escárnio dessas concepções, tá? É só para mostrar que toda concepção possui o seu limite. Se vocês quiserem assistir um filme sobre isso, eu recomendo esse filme aqui, ó, Amnésia. Ele é o filme do Christopher Nolan, antes dele ficar famoso, né, com filmes como A Origem e a trilogia do Batman, e onde ele mostra um cara que sofre um assassino, um roubo, né, e que matam a namorada dele, esposa, não me lembro agora. Acho que eu tô sofrendo amnésia aqui, faz tempo que eu assisti esse filme. E aí ele começa a tentar investigar quem é o assassino, só que ele toma um tiro também e ele só consegue guardar novas recordações por até 1 hora. Então, assim, se eu não consigo compor novas memórias, será que eu continuo sendo quem eu sou? Se vocês quiserem assistir uma versão light desse filme aí, tem aquele filme Como Se Fosse a Primeira Vez, do Adam Sandler, que é uma comédia, que a menina ela consegue guardar memórias por 24 horas. A dela é um pouquinho menos pior que a do cara desse filme aqui. E depois de 24 horas ela se apaga, né? Ela precisa de começar do zero. Enfim, né? E a gente pode pensar na doença de Alzheimer, né? Então, será que quando eu sou cometido por Alzheimer, eu continuo sendo quem eu sou? Se eu tomo uma pancada na cabeça e o meu cérebro começa a sofrer problemas, eu continuo sendo quem eu sou ou eu me torno outra coisa, né? Então, assim, são situações. Tem um livro chamado O Erro de Descartes, que é do neurocientista português Antônio Damasio, em que ele conta o caso de um minerador, dono de uma empresa de mineração, que sofre um acidente, explode lá a abertura de uma mina, e a cabeça dele é atravessada por um ferro quente. E ele perde, atravessa literalmente, entra de um lado e sai do outro, como se fosse uma lança. Só que foi tão no local tão específico
e o ferro estava tão quente que ele sobrevive. E aí todo mundo acredita que ele está normal, mas a verdade é que depois ele não se importa mais com as coisas. Ele perde a empresa, ele perde o casamento, e ele nunca está triste. Então aquela modificação cerebral, ela impediu que ele tivesse contato com como o corpo dele se sente em algumas situações. Então, ele perde o marcador somático, né, que é a teoria do Damasio, que o corpo ele marca as emoções para que te ajude a tomar decisões. Então ele é um ser racional, ele pensa, ele tem memória preservada, coordenação motora preservada, ele consegue interagir muito bem com tudo, como se fosse a mesma pessoa. Mas ele não, é como se ele ligasse um grande foda-se para tudo. Ele não consegue sentir mais nada. Não sente mais frio na barriga, medo, ansiedade. Então, ele perde a esposa, os filhos não se aproximam mais, perde a empresa, e, enfim, tem uma vida desgraçada, né? Vejam, ele continua sendo a mesma pessoa? Então, são, assim, evidências que colocam em xeque essa nossa capacidade de ser definido pela razão. E aí, as minhas provocações, né, as minhas piadas para argumentar nessa relação do sujeito pós-moderno, né? Se nós somos tão, assim, seres pensantes, por que a gente faz tanta decisão merda, né? Por que a gente dá atenção para quem não merece? Por que a gente toma umas decisões muito estúpidas? Por que a gente é tão traumatizado pela educação pelos pais, né? E fica culpando os pais a vida inteira por ser estranho? Enfim, né? Todas as merdas e estranhamentos e neuras que vocês e todos nós, e eu, e cada um de ser vivo, né? Porque as pessoas fingem ser bem resolvidas, mas a hora que elas deitam ali, a gente é tudo igual, né? Um ser cheio de dúvidas, sempre em descobrimento, sempre em permanente reconstrução, né? Só você olhar as suas postagens no Facebook de 3 anos atrás, e aí você percebe o quanto você é uma outra pessoa por completo. Então, a terceira concepção que o Stuart Hall apresenta é essa do sujeito pós-moderno, onde não há essência. Nada me define. Eu sou o fruto das coisas que eu vou pensando, claro, as minhas decisões elas importam, sim. Ou seja, eu não sou completamente determinado pelo fora, pela questão social, pelas relações que eu estabeleço. O meu pensamento é um vetor de força, todavia, ele é limitado diante da produção de subjetividade que me dá no acontecimento da vida. O que eu estou querendo dizer? Que eu tomo algumas decisões, mas eu vou me constituindo conforme eu vou vivendo. E conforme eu vou esquecendo que eu já fui também. Porque para dar passagem para o novo, eu tenho que abandonar coisas que eu já fui, né? Então, é claro que esse processo não é de um dia para o outro, né? Eu não vou acordar amanhã e com vontade de ser trans, por exemplo, né? Eu não vou acordar amanhã com vontade de pedir demissão e trabalhar num circo, mas são processos que vão se acumulando e que de vez em quando apresentam essas rupturas, né? Então toda decisão Professor, drástica. Oi. pensamento, esse sujeito pós-moderno, então, é o pensamento do Hal Seixas, a metamorfose ambulante, está sempre se reinventando e evoluindo. É uma boa referência, é uma excelente referência. Só que a diferença, Mayara, é que o Raul Seixas afirma isso como algo positivo. Então ele diz na música: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. O que o Stuart Hall está Mas não é. dizendo aqui. Oi, pode falar. Então, mas não é bom isso? Eu Essa, também acho. Eu estou junto com o Raul essa, Seixas, eu também acho. Mas o que o Stuart Hall está dizendo é que todo mundo é assim, só que algumas pessoas abraçam esse processo, algumas pessoas se permitem abandonar o que era para se tornar algo novo, enquanto tem algumas pessoas que não, elas lutam contra isso. Pessoas mais é tipo Gabriela conservadoras. daí. Professor, você pode repetir o seu modo de pensamento de novo, por favor, que eu não entendi muito bem. Qual o modo de pensamento? Esse em si, que você está explicando para ela explicar de novo, que eu não entendi.
Sim, sim, vamos lá. Nessa ideia não essencial, eu não tenho nada que me define de antemão. Eu sou o fruto das coisas que vão acontecendo comigo e das decisões que eu tomo. Então, não tem uma essência que me define. Todo dia é uma nova possibilidade de eu ser algo diferente. Então, por exemplo, vocês escolheram fazer FEFISO. Vocês ainda não desenvolveram essa identidade, essa amizade. Não deu tempo, né? A pandemia veio e fodeu com tudo. Mas entrar na FEFISO foi uma decisão que vai mudá-los. Se vocês tivessem escolhido fazer direito, por exemplo, vocês seriam outra pessoa. Se vocês, por exemplo, eu tinha um amigo que a gente era inseparável na adolescência e a gente entrou junto na academia de polícia, né? Eu fiquei lá 2 anos e decidi que não era para mim aquilo. E ele não, ele ficou. Então hoje ele já é, sei lá, primeiro sargento, né? Tá lá com 20 anos de polícia. Veja, quando a gente era adolescente, ele era muito mais louco do que eu, no sentido assim de não ligar muito para as normas, para as regras, querer fazer as coisas diferente. 20 anos de polícia depois, ele toda hora ele fica falando que eu sou moderninho, né? Porque eu venho com meus papos filosóficos. E aí ele acha, isso é muito moderno, não sei o quê. Virou um cara quadrado assim, né? Cheio de normas e regras. Ele seria essa pessoa se ele escolhesse fazer outra profissão? Com certeza não, é esse o argumento. Agora, se vocês acreditam nisso ou não, não é importante, tá? Eu estou explicando as 3 visões do Stuart Hall. Eu não estou dizendo que isso é uma verdade. Não, eu não acredito em nada disso, eu acredito que eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu tomo minhas decisões e eu estou no controle da minha vida. Ok, só que na prova não vai cair o que você pensa, tá? Vai cair o que o Stuart Hall pensa. Então, a questão não é ficar discutindo a vida pessoal de cada um. A questão é entender que existem alguns pensadores que colocam a identidade como algo móvel. Ou seja, quem eu sou é constantemente transformado pelo dia a dia. Ainda que eu tome decisões, ainda que eu consiga ter um pequeníssimo papel nas coisas que eu escolho. Por que eu tô falando que é pequeno? Porque tem um monte de coisa que a gente não escolhe, né? A gente não escolhe as coisas que a gente gosta. A gente não escolhe ser hétero, ser bi, ser homossexual. A gente não escolhe. A gente não escolhe gostar de qual time de futebol. Por exemplo, como as pessoas conseguem gostar do Corinthians, sabe? Não faz sentido para mim, mas algumas pessoas conseguem. Será que elas escolhem? Claro que não. Se elas pudessem escolher, elas escolheriam São Paulo, sem dúvida alguma. Então, veja, são coisas que a gente não escolhe com quem a gente se apaixona, por exemplo. Quem aqui nunca falou, puta que eu pariu, que pessoa mais filha da puta. Mas eu gosto dessa lazarenta, sabe? Sabe um negócio assim? São coisas que a gente não escolhe. São argumentos pró-identidade, num sentido de que a gente não está completamente no controle das coisas. Ah, mas eu posso tomar decisões? Claro que pode. Não estou falando que nós somos condicionados pela cultura. Não estou dizendo que nós não temos nada a fazer. Eu estou dizendo que a gente tem alguma coisa para fazer. A gente tem algum poder de decisão. Mas boa parte a gente não decide. Então, se a gente não decide, como que acontece isso então? Esse é o foco aqui. Como que isso acontece? Cada autor vai dar a sua explicação. E quantos autores existem? Quantos vocês puderem imaginar? Só eu conheço uns 20. Então, eu estou trazendo um aqui, para a gente discutir, porque eu acho que esse o Stuart Hall, ele nos ajuda a pensar o campo da educação física. Lembre-se que é onde eu quero chegar hoje ainda, né? No campo da educação física. Então, segundo o Stuart Hall, a gente vai formando a nossa identidade a partir de 2 processos: a sujeição e a identificação. O que é a sujeição e a identificação? Segundo ele, toda realidade é uma composição discursiva. Ou seja, a linguagem é um constituinte ativo do real. Calma que primeiro eu solto os conceitos, depois eu venho explicando numa linguagem mais acessível.
essa ideia de que a linguagem não representa o real, a linguagem cria o real. O exemplo clássico, meu querido professor Mário usa, é o exemplo do autismo. Do autismo não, da hiperatividade, a criança hiperativa. Veja, algumas décadas atrás, essas crianças, elas eram tratadas como todas as outras. E como elas não se adequavam ao discurso escolar, né, a ideia de que a escola serve para formar as pessoas de uma maneira única, úteis para o mercado de trabalho, essas crianças eram tidas como bagunceiras, burras, que não prestavam atenção. E aí, ó, alguém vai e cria um discurso. Qual discurso é criado? O discurso de que ela sofre de um transtorno que tem que ser medicado, medicamentado. Então, qual é o efeito de realidade desse discurso? De repente, os Estados Unidos e o Brasil estão entupindo as crianças de Ritalina, né? O Brasil está ali logo na esteira dos Estados Unidos. Ou seja, a discursividade, ela produz efeitos de realidade. Ela faz com que as pessoas olhem para o mundo de determinada maneira e que elas tomem decisões baseadas nos discursos, né? Então, vou dar um exemplo. A própria sexualidade, ela é um efeito discursivo. Eu falei para vocês lá que os gregos, eles tinham tão preconceito com a mulher, né, e os macedônicos, que eles se apaixonavam por outros homens. Então, assim, é algo que na nossa sociedade contemporânea é tido como um comportamento inadequado, né? E muitas pessoas sofrem por serem homossexuais, são constantemente acusadas. Coisa que lá, em outras realidades, aquilo é discursivamente naturalizado, é tranquilo. Então, mas para nós, não. Então, e tudo isso é composição discursiva. Vocês nunca se perguntaram assim, por que que algumas drogas, como o álcool, é liberado e vende até na padaria aqui do lado, na vendinha do lado, e outras drogas, elas são proibidas. Então, tudo isso tem uma história discursiva por trás. Não é uma verdade pronta, né? Não veio assim revelado nos 10 né, nos 10 mandamentos, escrito em pedra por Deus. São coisas que vão se criando na sociedade, dentro de relações de poder, onde algumas pessoas vão tendo poder para decidir que as coisas são daquele jeito, e outras pessoas, por ter menos poder, vão acatando. Pensa na casa de vocês conforme vocês cresceram. Quem tinha mais poder era o pai e a mãe, né? Ou a avó, a tia, sei lá quem criou vocês. Então, o que ela dizia era a verdade. Só conforme vocês vão ficando mais velhos que vocês vão tendo poder, né, de contestar um pouquinho, criar um outro discurso, né? E vão modificando o andamento das coisas, tá? Então, assim, o que vale para o microcosmo familiar, vale para o macrocosmo social. Então, o que não vai acontecendo com a gente é que a gente vai vivendo numa sociedade onde a gente vai sendo interpelado pelos discursos. Interpelação é o sentido de ser chamado. Eu vou sendo chamado. Quando eu abro o Facebook, tem um monte de coisa ali me convidando a pensar daquele jeito. Quando eu abro o Instagram, tem um monte ali de corpo dizendo como tem que ser o corpo. Quando eu saio pela rua, tem um monte de outdoor dizendo que tal restaurante é o melhor, que tal loja é a melhor, né? Então, assim, tudo isso é discurso, tá? Tudo isso são construções discursivas. Oi, alguém quer falar? Isso, então, seria apropriação ideológica que quem tem o poder da palavra, os discursos, no caso, teria sobre a população, no caso. Mais ou menos. É uma apropriação. A gente só não pode achar, Mayara, que tem alguém assim que tem o poder de controlar tudo. Não, as coisas não são assim maniqueístas, sabe? No sentido do bem contra o mal. Tem os maldosos e os bondosos. Porque se a gente não sabe tudo que a gente pensa, as outras pessoas também não, tá? Então, assim, é uma coisa, é o fruto de vários discursos se enfrentando na sociedade, entendeu? Que a gente engaja no sentido de entrar nesse discurso ou que a gente é sujeitado a ele. Então, são os dois exemplos de constituição da identidade. Identificação é quando eu gosto do meu discurso e eu invisto nele. Então, em algum momento da minha vida, eu vi o São Paulo jogando e eu gostei daquele time e eu comecei a investir, eu comecei a assistir mais jogos,
comecei a ir no estádio, comecei a comprar camiseta. Então, isso é identificação. E sujeição? Sujeição é quando eu sou obrigado. Em algum momento da minha vida, minha mãe falou, você tem que estudar, você tem que trabalhar. Aí, quando eu fiquei adulto, o governo me diz, você tem que pagar imposto, você tem que respeitar as leis. Então, assim, eu vou me identificando e me sujeitando, né? E essa mistura de identificação com sujeição, a partir dos discursos sociais, elas vão compondo o meu eu, que é sempre temporário, é sempre contraditório, é sempre múltiplo. Eu não tenho uma única identidade, eu tenho várias, né? Então, identidade de professor da FEFIS, identidade de homem, identidade de torcedor de São Paulo, identidade de, e assim por diante, né? De lutador de jiu-jitsu e assim por diante. Eu tenho várias identidades que vão se criando e se destruindo para dar espaço para outras. Então, conforme você casa, tem filhos ou não, ou vai envelhecendo, ou faz outra profissão, ou descobre um novo hobby, ou faz novas amizades, você vai destruindo identidades antigas e criando novas. E às vezes às vezes você tem até identidades que entram em conflito, né? Então, você quer coisas contraditórias. Você quer ser o melhor pai do mundo e o melhor funcionário do mundo. Dá para ser os dois? Não, não dá. Se você é o melhor funcionário do mundo, você trabalha 24 horas por dia, você não vai ser um bom pai, mas você quer ser os dois, né? Ou eu lembro de um caso do menino que se matou porque ele era muito, muito religioso, mas ele era gay. Então, como ele não conseguiu se libertar dos pensamentos homossexuais, mas ele era religioso, ele subiu numa torre e se matou. Isso aí lá no Paraná, vocês acham no Google. Ou seja, por isso que a gente tem essas tretas na cabeça, né? Por isso que a gente não é muito bem resolvido. A pessoa bem resolvida é aquela que para fazer uma análise das próprias identificações e faz decisões no sentido de ir desconstruindo aquilo que me faz mal e construindo outras coisas que me fazem bem. Mas esse processo não tem fim, né? Então a gente está sempre noiado, sempre pensando qual é a treta do momento, né? Ser saudável, o máximo que a gente chega a ser bem resolvido é isso. É você estar sempre cuidando de você, pensando as coisas que você pensa, da onde você tirou, se aquilo você quer realmente para você, né? Se você não quer ser uma pessoa diferente, se você não quer mudar. Por exemplo, uma mulher que aceita um monte de subjugação de professor, de pai, de namorado, e aquilo faz mal para ela, mas ela vai ficando quietinha, e então ela não está identificando com aquilo, ela está sendo sujeitada. Olha a diferença. A identificação é quando eu quero. Sujeição é quando eu sou obrigado. Então, ela está sendo obrigada a ser sujeitada a um discurso machista até um dia que ela fica de saco cheio, né? Não, agora chega. Agora eu vou dar um pé na bunda desse cara, arrumar o melhor. Agora eu vou colocar um limite aqui. Daqui em diante, meu pai não vai falar mais nada. Daqui em diante, se meu professor falar alguma coisa, eu vou denunciar por abuso. Ou seja, é esse processo, tá? E isso aí é todo dia, né? Todo dia a gente vai criando e sendo recriado. Bom, falei tudo isso para chegar no seguinte, para chegar nos discursos da identidade docente. O que é identidade docente? É aqueles discursos que atravessam todos os indivíduos que resolvem ser professor. Então, existe uma espécie de identidade professor que ela não é individual, ela é coletiva, que é alguma coisa que os discursos colam em todas as pessoas que resolvem ser professor, né? O que a sociedade fala da atividade docente. É isso que nós estamos chamando de identidade docente, identidade do professor, tá? Então, alguns outros exemplos de identidade coletiva. Homem e mulher, né? Então, assim, a sociedade, veja que não são as coisas verdadeiras, né? São atributos colados discursivamente. Dizem que as mulheres são mais sensíveis, os homens são mais agressivos. Isso não é uma verdade absoluta. Tem muita mulher que é muito mais agressiva que homem, e tem muito homem que é muito mais sensível que mulher, tá? Eu conheço vários exemplos. Então, essa ideia de que a mulher é sensível, ela é um discurso social, né? Aliás, vocês podem pensar em muitos outros discursos que colam ao homem e à mulher, né? Identidade de times, né? Que são identidades coletivas. O que falam sobre cada um desses times, né? Quais são outras identidades coletivas, né? O profissional de educação física, tá? Que é o que nós vamos chegar no final dessa aula de hoje. Mas antes vamos falar da identidade docente. Quais são as características da identidade docente? Veja, eu não estou falando verdades. Eu estou falando o que a sociedade diz. O que a sociedade diz
sobre os professores. Que o professor tem que ser paciente, que o professor tem que amar a profissão, que é uma espécie de sacerdócio, que o professor tem que ser sensível, que é uma profissão melhor para a mulher e que o professor reclama demais. Né? Da onde eu tirei isso? Bom, ó, tá aqui um livro aqui que fez muito sucesso nos anos 90, falando da pedagogia do amor. É sempre muito bonito, né? O amor, amor, amor. Só que esse é um discurso que esconde a ideia, né, de que o professor tem direito a reclamar por melhores salários. Então, quem pensa desse jeito acha que o professor tem que aceitar qualquer salário, qualquer condição de trabalho, porque é como se fosse um padre, né? Ele está fazendo aquilo ali por amor, por sacerdócio. Né? Então, é um discurso social que circula. Esse aqui, profissão mais adequada à mulher, por isso que eu coloquei o Maluf aqui do lado. Porque o Maluf dos anos 90, quando ele era prefeito, ou 80, não me recordo agora, quando ele era professor, prefeito de São Paulo, e os professores e professoras entraram em greve, ele falou que professor não era mal pago, mas é que tinha casado mal. Né? Qual é a ideia por trás dele? É a ideia de que professor era tudo mulher, então professoras, e que mulher só trabalhava para complementar a renda, porque quem sustentava a casa era o homem. Então, se a mulher casou mal, o problema é dela e não da prefeitura que tem que pagar mais. Então, assim, mas o Maluf, que era um cuzão, né, um machista, ladrão, corrupto, não, ele era tudo isso, mas não é. Ele tirou isso de algum lugar, entende? Ele não inventou isso. Ele foi criado pelo pensamento que circula na sociedade. Tanto que não era só dele esse pensamento. Talvez tenha algumas pessoas ouvindo a gente aqui agora que pensem assim, né? Então, precisa tirar um minutinho de atenção. Opa, aonde que eu escutei que mulher usa rosa e homem usa azul? Aonde que eu escutei isso? Será que eu concordo com isso? Ou será que é uma coisa que eu cresci ouvindo lá atrás e que agora eu posso contestar? Porque nada é verdade, né? Tudo é construído socialmente. Então, eu posso fazer escolhas. Eu não sou obrigado, nessa perspectiva da identidade docente, né, da identidade que o Stuart Hall nos traz, eu não sou obrigado a nada. Eu posso me construir e me reconstruir da maneira que eu achar melhor. Eu tenho essa liberdade, entre aspas, porque tem uma série de coisas que eu não consigo pensar, que me acontecem sem eu pensar. Mas eu posso funcionar como uma pessoa que olha para si e tenta entender da onde vêm os discursos que eu acredito, sabe? Da onde vêm as coisas. Então, assim, eu fico brincando com o futebol, porque o futebol é um terreno mais neutro, né? Vocês dão risada e fica por isso mesmo. E sem entrar em tema muito polêmico que pode tocar nos preconceitos de cada um aí, e a aula não é para isso. Mas, assim, enquanto eu era criança, eu gostava demais de futebol. Conforme você vai ficando adulto, você vai percebendo que, poxa, por que eu gostei de futebol? Porque é o que mais passa na televisão do Brasil, porque eu fui aprendendo que homem gosta de futebol, porque eu fui aprendendo que quem joga melhor futebol é mais macho, e aí eu fui crescendo nesse mundo. Hoje eu gosto de futebol? Eu ainda gosto, não tem como, né, negar, assim, eu cresci vendo isso. Mas hoje a política por trás do futebol, a nojeira que tem por trás do dinheiro, eu confesso que dá aquela brochada. Eu já não assisto o futebol com a paixão de antes. Por sorte, enquanto criança, eu vi o Brasil ser campeão do mundo e o São Paulo ser campeão do mundo, né? Foi ali, era uma época, os anos 2000 ali, que eu gostava muito disso, vivia aquilo intensamente, foi bom, porque com o senso crítico que eu tenho hoje, eu não consigo mais gostar igual eu gostava antes. Eu admiro a partida em si, mas o que tem por trás das coisas, para mim, estraga bastante, né? Ou seja, você vai questionando, né? Então, assim, se dependesse dos meus pais, eu teria um certo tipo de vida hoje, que eu fui questionando e abrindo espaço para outras coisas. Então, é essa possibilidade de ser outras coisas. Então, aí eu trago para vocês um outro discurso, né? Um outro discurso sobre ser professor. Discurso de quem? Desse cara aqui na foto, Paulo Freire, que o brasileiro que é o brasileiro mais lido, na verdade, em ciências humanas. O livro dele, Pedagogia do Oprimido, é o sexto livro mais lido no mundo sobre educação. Foi convidado para dar aula em várias universidades dos Estados Unidos e na Inglaterra e por toda a Europa. Mas hoje, o discurso que circula hoje é que ele é comunista, que ele foi responsável
pelo Brasil ser atrasado educacionalmente, né? Então tem uns discursinhos assim bem fraco, bem para pegar adolescente mesmo que só assiste YouTube, sabe? Mas não consegue abrir um livro para ler 20 páginas, mas adora assistir um vídeo do YouTube bem idiota. Então é esse discursinho sem vergonha que está circulando agora, né? O que Paulo Freire diz sobre o que é o professor para ele? Também não estou dizendo que é a verdade, estou dizendo o que ele diz que tem que ser um professor. Que eu gosto mais do que esse discurso anterior aqui, né? Esse discurso de professor é isso. Ele diz que professor tem que saber dosar teoria e prática, professor tem que criar a possibilidade de aprendizado e não ser um mero transmissor, que professor tem que ser crítico, coerente, comprometido, pesquisador, respeitar os alunos, criativo, curioso, tem que aceitar o risco, né? Toda aula é um risco, o risco de não dar certo, o risco de dar tudo errado, o risco dos alunos não entenderem, tem que ser humilde, tem que ser tolerante, tem que lutar pelos direitos dos professores e tem que lutar por uma sociedade melhor. É um discurso que eu gosto bastante. Então, tô dizendo que vocês têm que seguir o discurso de Paulo Freire? Não, de forma alguma. Eu não sou freiriano, não estudo as obras de Paulo Freire. Mas o que ele diz sobre professor, para mim, me parece mais interessante do que esse discurso de senso comum sobre o que é ser professor. Vamos fazer esse mesmo exercício agora na educação física. Quais são as características do professor de educação física que o senso comum prega? Olha lá. Que professor de educação física não gosta de estudar. Que professor de educação física é fútil e sua única preocupação é com a estética do corpo. Que professor só sabe se vestir com roupa de ginástica, né? Ele vai de pochete na colação de grau, né? Vai de boné no casamento, né? É aquele que não conseguiu ser médico, fisioterapeuta, e aí, né, pô, não passou no vestibular, vai educação física mesmo. Ou aquele que escolheu educação física porque só sabe jogar bola, ou só sabe ir na academia, né? Então, vou fazer educação física mesmo. É aquele que ganha muito mal, pobre, e não merece mais do que ele ganha. E aquele que na escola, ele é o responsável pelas brincadeiras, né? Então, assim, os professores sérios, eles fazem reuniões, enquanto isso o professor de educação física passa lá um futebolzinho na escola. Bom, tenho certeza que todos vocês já ouviram esses discursos. Talvez alguns de vocês aqui tenham tido problemas na escola, justamente porque, na escola não, ao tomar a decisão de fazer educação física, porque os pais que também acessam esses discursos falaram assim, o quê? Educação física? Educação física não, pelo amor de Deus, sou louco, criei meu filho com tanto amor e carinho, e agora você vai enfiar a sua vida no cu desse jeito? Né? Com certeza vocês já ouviram, talvez não todos de vocês, né? Imagino que tem muitos pais amorosos que apoiam a felicidade dos filhos. Talvez alguns de vocês tenham ficado em dúvida. Lembra que eu falei de identidade contraditória? Puxa, quero muito fazer educação física, parece ser o meu sonho, parece que eu vou ser muito feliz fazendo isso. Mas, puta, ninguém respeita a educação física, né? Ganha mal, puxa, será que eu quero mesmo? Então, olha a contradição, né, aí na formação da identidade, né? Pois bem, vamos refletir um pouquinho sobre isso. Será que é verdade tudo isso daqui? Será que isso aqui é uma verdade incontestável? Olha, com certeza alguma dessas coisas são verdade. Por exemplo, não gosto de estudar. Tem aluno de educação física que não gosta de estudar? Claro que tem. Mas também tem aluno de medicina, aluno de engenharia, aluno de advocacia. Tem várias pessoas com essas mesmas características aqui. Né? Então, essa generalização, ela é uma generalização do senso comum. E como que a gente muda um discurso socialmente? Como que a gente muda o discurso de que a mulher é inferior ao homem? Como que a gente muda o discurso de que a homossexualidade é doença? Como que a gente muda o discurso de que o negro merece ser subjugado pelo branco? Como que a gente muda o discurso de que a natureza serve para ser destruída pelo homem? Como que a gente muda o discurso de que professor não é importante? E como que a gente muda o discurso que o professor de educação física só serve para deixar a bunda dura, né? Então, é justamente sendo exemplo e falando outras coisas e combatendo o discurso de outras pessoas. Então, toda vez que eu presenciar alguém falando alguma dessas coisas, primeiro que eu não posso ser nada disso, né? Eu tenho que dar um exemplo. Não adianta nada eu combater o discurso
só pela oratória, só com falação. Primeiro tem que ser o exemplo. Uma vez sendo exemplo, eu posso rebater toda vez que alguém falar isso daqui na minha frente. Então, toda vez que eu ver alguém menosprezando a educação física, eu vou lá e eu falo, opa, parou. Olha, isso aí que você está falando é um preconceito, porque a educação física é X, Y, Z, ela é desse jeito, na FEFIS eu estou aprendendo assim, etc, etc, etc. Então, você vai revertendo, né, esse discurso social. Porque tudo é criação, né? Em algum momento, alguém criou a ideia de que mulher não sabe dirigir. Sendo que as estatísticas mostram que os acidentes são muito mais entre os homens. Então, por que as pessoas continuam repetindo que mulher não sabe dirigir? Onde surge esse discurso? Bom, eu não fiz uma pesquisa, mas provavelmente esse discurso surge de uma época que os homens não autorizavam as mulheres a dirigir. Então, é claro que quando elas começaram a dirigir, elas não tiveram a mesma iniciação dos homens. Então, as dificuldades devem ter sido grandes mesmo para aquelas primeiras mulheres guerreiras. Mas hoje a coisa já mudou a tal ponto que os índices de acidentes são muito menores entre as mulheres. Então, veja, as mulheres conseguiram reverter uma subjugação social. Pessoal, há pouco mais de 100 anos atrás aí, tinha escravidão. Os negros eram considerados seres inferiores, sem alma, que serviam para o trabalho como se fosse um animal, como se fosse um boi, como se fosse um animal de estimação. Então, assim, os brancos foram bonzinhos e libertaram os negros? Porra nenhuma, os negros lutaram, montaram quilombolas, criaram a capoeira, enfrentaram, foram lutando por espaço, né? E estão lutando até hoje, né? Por exemplo, vocês viram o menino lá, na favela, negro, a polícia estava buscando outro traficante, acabaram matando o menino por descuido, por desleixo, e aí pegaram o corpo e levaram direto para o IML e a família só achou o corpo no dia seguinte. Será que fosse numa família de brancos isso aconteceria? Uma família de classe média, fora da favela? Vocês conseguem imaginar a polícia entrando num condomínio chique, só de pessoas brancas ou majoritariamente branco, matando alguém, perseguindo algum bandido, pegando o corpo, levando embora e trazendo só no dia seguinte, lá apresentando no ML? E fica por isso mesmo? E não sai na mídia, ou se sai de forma humilde? Vocês conseguem imaginar isso? Não, então o negro continua lutando por espaço. A mulher continua lutando por espaço. A educação física, o professor continua lutando por espaço. Principalmente num país em que ser professor é tão desvalorizado, né? Ser professor ganha tão mal, tem tão pouco acesso, pouco incentivo, pouco recurso e é agredido por todos os lados, né? Então, assim, quando que isso vai mudar? É um processo. Se nós nos engajarmos hoje, pode ser que os nossos filhos e netos vejam mudanças. Assim como as mulheres só votam hoje, porque lá no início do século XX, outras mulheres foram à luta. Então é essa a ideia, né? Essa ideia de você se engajar hoje, talvez você morra sem ver grandes transformações, mas você coloca um processo em mudança para que as próximas gerações vejam isso. Principalmente na questão do planeta, né? Tá mais do que na hora de iniciar essa bola de transformações antes que a gente seja extinguido aí por desastres naturais. Tudo bem? Então essa era a exposição. Eu vou finalizar a gravação e vou abrir para questões, então.